A maioria das pessoas não falha porque não é capaz. Falha porque tem medo. Medo de errar, medo de ser julgada, medo de tentar e descobrir que não é suficiente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos a estudar pessoas bem-sucedidas. Conversou com empresários, líderes, inventores, pensadores e chegou a uma conclusão simples, mas desconfortável. O maior inimigo do sucesso não é a falta de talento, é o medo. Mais especificamente, o medo do fracasso. O medo do fracasso raramente aparece de forma direta. Ele não diz, tenho medo. Ele disfarça-se. Aparece como procrastinação, como excesso de planeamento, como necessidade constante de aprovação, como a sensação de que ainda não é o momento certo. Quantas vezes disseste a ti mesmo, quando eu estiver mais preparado, quando as condições forem melhores, quando eu tiver mais confiança? E quantas vezes esse momento nunca chegou? Napoleon Hill dizia que o medo paralisa a mente, não de forma dramática, mas silenciosa. Ele cria desculpas lógicas, racionais, socialmente aceitáveis. E assim, a pessoa acredita que está a ser prudente, quando na verdade está apenas a evitar a possibilidade de falhar. O medo do fracasso não te impede apenas de tentar. Ele impede-te de descobrir quem poderia ser. Há algo que Hill observou repetidamente. Pessoas que temem o fracasso preferem a segurança da frustração conhecida à incerteza do crescimento, porque falhar em silêncio dói menos do que falhar em público. E muitas vezes o que realmente assusta não é o fracasso em si, mas a exposição, o olhar do outro, o julgamento, a possibilidade de parecer inadequado. A sociedade reforça isso desde cedo. Errar é visto como fraqueza. Falhar é visto como incapacidade. Tentar e não conseguir é motivo de vergonha. E assim, aprendemos a jogar pequeno. Não porque não sonhamos grande, mas porque temos medo do preço emocional de tentar. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste no momento exato em que está mais próxima de conseguir. Não por falta de capacidade, mas porque o medo torna-se mais alto do que o desejo. O medo do fracasso também tem uma característica curiosa. Ele convence-te de que não tentar é mais seguro. Mas com o tempo, acontece algo pior. Surge o arrependimento, a pergunta silenciosa: e se eu tivesse tentado? Esse tipo de dor é diferente. Ela não grita, ela permanece. Hill defendia que o medo não nasce do mundo exterior, nasce da forma como interpretamos o mundo. Não é o fracasso que destrói uma pessoa, é o significado que ela lhe atribui. Fracassar não significa ser incapaz, não significa ser insuficiente, não significa ser menos valioso, mas o medo faz-te acreditar que sim. Existe uma frase central no pensamento de Napoleon Hill: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas poucas pessoas falam da parte invisível dessa ideia. Antes de acreditar, é preciso enfrentar o medo, porque uma mente dominada pelo medo não consegue sustentar a crença por muito tempo. O medo do fracasso vive de hipóteses imaginárias. E se eu falhar? E se rirem de mim? E se eu tentar e não resultar? Mas raramente perguntamos: e se resultar? E se eu crescer? E se eu descobrir uma força que ainda não conheço? O medo treina a mente para antecipar perdas, mas nunca ganhos. Napoleon Hill acreditava que a coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Não esperar que o medo desapareça, mas avançar mesmo sentindo-o, porque o medo diminui à medida que a ação começa e aumenta à medida que a ação é adiada. Talvez por isso tantas pessoas se sintam presas. Não porque não sabem o que querem, mas porque sabem e não ousam tentar. O medo do fracasso transforma potencial em peso.
sonhos em ansiedade, desejos em frustração. Talvez hoje seja um bom momento para parar e refletir, não sobre o que pode correr mal, mas sobre o que já não está a correr bem por não tentares. Pergunta-te com honestidade: o que tenho adiado por medo de falhar? Que parte da minha vida está estagnada por precaução excessiva? Que risco evito, mesmo sabendo que o custo de não agir é maior? Não para te culpares, mas para começares a perceber. Napoleon Hill dizia que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele, e que cada tentativa falhada traz uma lição para quem está disposto a aprender. O verdadeiro fracasso não está em errar, está em permitir que o medo decida por ti. Talvez o maior risco da vida não seja falhar, mas passar por ela inteira sem nunca descobrir do que realmente és capaz.